Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Max, sou sócio e cofundador aqui da Amuleto Arquitetura e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre eficiência energética, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque essa semana a gente está com a série Arquitetura Sustentável aqui na Amuleto, então a gente está trazendo uma série de inspirações para vocês de edifícios que se apropriam dessa metodologia, dessa disciplina, né? E acho super importante a gente também falar sobre eficiência energética do ponto de vista também teórico e prático, né? Aplicando isso ao projeto de arquitetura. Primeiro eu queria propor uma leitura para vocês, que é o livro Eficiência Energética na Arquitetura. Vocês conseguem encontrar esse livro em PDF aqui no Google. É só digitar o nome do livro, que deve ser o primeiro ou segundo link que aparecer. Esse livro ele trata sobre da eficiência energética do ponto de vista da arquitetura, trazendo assuntos e aspectos do conforto ambiental para a gente entender um pouco melhor como que a gente pode se utilizar dessa disciplina para a gente economizar energia e economizar também recursos não renováveis do ponto de vista construtivo e do ponto de vista usual também das edificações. Para começar a nossa conversa hoje, eu vou falar um pouco sobre o que é o conforto ambiental dentro do campo da construção e da arquitetura e explicar um pouco também para vocês, com exemplos práticos, quais são as funcionalidades e quais são os benefícios, né? Qual que é a importância da gente tratar isso de forma incisiva nos nossos projetos. Bom, quando a gente vai fazer um projeto, dificilmente o nosso cliente ele vai trazer soluções pra gente que economizem energia ou que economizem recursos. Até porque se ele soubesse bem como fazer isso, talvez ele nem contratasse um arquiteto, não é verdade? Então, para começar, é importante que a gente saiba que o nosso papel não é só fazer um desenho bonito ou entregar um projeto que tenha uma boa estética apenas, né? O nosso papel também é um papel social, é um papel ambiental, então a gente precisa estar por dentro dessas soluções e também propor boas soluções para que o cliente possa viver dentro do que a gente propôs, desenhou, de forma que ele se sinta abraçado não só pela parte construtiva, mas também pela qualidade de vida que ele vai ter dentro desse edifício. Para começar a falar sobre a importância desses aspectos, eu queria ressaltar que o conforto ambiental ele traz para dentro da construção aspectos naturais e coisas que a própria natureza oferece para a gente, de forma que a gente possa se apropriar disso, se apropriar do sol, dos ventos, né? De forma que a nossa construção seja autossustentável. Eu garanto pra vocês que não é difícil fazer isso, tá? Daqui pro final da semana a gente vai trazer um exemplo prático e eu vou trabalhar com vocês esse exemplo, esse briefing fictício aí, de forma que a gente consiga compreender de forma prática mesmo como que a gente aplica esses conceitos num projeto de arquitetura. Eu gosto de começar a tratar esse assunto do ponto de vista residencial, unifamiliar. Por quê? Porque eu acho que é a escala que a gente consegue entender de forma prática e fácil a aplicar esses conceitos. Claro que depois disso entendido, a gente consegue aplicar esses conceitos em qualquer construção. Seja um edifício alto, um edifício baixo, um edifício populoso, um edifício menos adensado, um edifício de mais de um uso, um edifício de um uso único, enfim. É universal, o sol tá aí todos os dias, o vento também, né? Então a gente só precisa entender como que essas coisas se relacionam com o nosso campo construtivo e com a nossa cidade, né? Com o nosso clima e entender como que isso se aplica aos diversos locais aí do mundo. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma residência, né? Quais são as disciplinas básicas? Básicas, tô falando básica por quê? Porque é muito mais do que eu vou citar aqui, mas a gente precisa de um estudo mais aprofundado. Eu só tenho 10 minutos aqui, então eu vou resumir para vocês. O primeiro que eu gosto de falar é do conforto térmico. O conforto térmico ele é muito importante para a gente se sentir confortável dentro das habitações, das construções, dos edifícios, porque ninguém gosta de passar calor excessivo e nem frio excessivo, né? Então, existe um meio termo ali que a gente consegue alcançar através do estudo de insolação, estudo de ventilação. Então, o conforto térmico é um dos principais, uma das principais
um dos principais tópicos que a gente pode abordar quando a gente fala de conforto ambiental. Outra disciplina super importante, além do conforto térmico, é o conforto lumínico. Então a gente consegue se apropriar da luz natural, que vem de fora, também através do sol, né? E também se apropriar da luz artificial, da iluminação artificial, de forma equilibrada, para que a gente não se sinta saturado nos ambientes, para que a gente não fique com a vista cansada, entende? Então, tudo isso é importante. E se a gente tem um edifício que ele consegue se utilizar ao máximo da iluminação natural, esse edifício ele já garante uma grande economia energética, elétrica, né? Do ponto de vista da iluminação também, porque a gente não precisa ficar com a luz acesa durante o dia, por exemplo, né? Outra questão também é o conforto acústico. A gente está acostumado, pelo menos a gente aqui da Amuleta, a gente mora em São Paulo, e a gente está acostumado a ouvir barulho, né? É comum. A gente vai para outras cidades que são mais silenciosas, a gente até acha estranho. Porque o barulho ele faz parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, eu estou gravando aqui com vocês, e lá fora tem um monte de coisa acontecendo. Eu moro num prédio de 5 andares. Então, aqui tem criança, tem recém-nascido, tem gente que ouve música alto, tem carro que passa aqui embaixo. Então, é muito comum a gente estar vivendo dentro desse turbilhão de barulhos e de sons, e a gente está acostumado, pelo menos a gente aqui, né, em São Paulo. E o conforto acústico, ele ajuda a gente a encontrar meios de amenizar esses ruídos urbanos, ou até mesmo ruídos de dentro do ambiente. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma metalúrgica, imagina o barulho que não é lá dentro, né? O conforto acústico, ele ajuda aquelas pessoas que trabalham ali a ter uma vida menos turbulenta do ponto de vista do barulho, né? No sentido das pessoas se sentirem menos desconfortáveis de estarem dentro de um ambiente como aquele, né? Barulhento. E também ajuda em alguns outros contextos a gente receber menos sonoridade de fora. Pessoas que, por exemplo, moram próximos de baladas tendem a ouvir bastante barulho, né? Por mais que a balada seja tratada acusticamente lá dentro, o som ele ainda não é totalmente barrado, né? Em alguns casos. E existem casos também que pessoas moram próximos a bares, né? E esses bares ouvem música alta, próximo a bailes, né? Então, esse vídeo foi mais pra gente entender como que o conforto ele pode facilitar a nossa vida e como ele pode facilitar também para que a gente passe a economizar mais energia menos renovável e a gente passe a se apropriar mais do que a natureza pode oferecer pra gente. Eu quero fechar esse vídeo falando um pouco sobre o conforto acústico, que é um dos meus temas preferidos, modéstia à parte. Então eu sou muito suspeito para falar disso. E eu quero falar um pouco sobre o conforto acústico, não, perdão, o conforto térmico dentro da residência, porque é esse tema que a gente vai destrinchar daqui pra frente, tá? Nos próximos vídeos dessa semana. Então, o conforto térmico, ele ajuda a gente a viver confortavelmente. Então, trazendo isso para dentro da residência, a gente pode falar, por exemplo, de um quarto, né? Vamos falar do quarto. O quarto, em algumas residências, ele não é um ambiente de permanência, né? Então, vamos trazer o caso de um cliente que ele trabalha o dia inteiro em horário comercial, então ele só vai chegar em casa à noite, ele vai preparar o jantar dele, de repente, e aí ele vai pro quarto, de repente, para descansar, ler um livro e depois dormir. Então ele vai ficar pouco tempo no quarto. E o tempo que ele vai ficar no quarto é à noite, né? Então vamos supor que esse cliente ele tem um quarto voltado para uma fachada que não pega sol durante a manhã e pega o sol durante a tarde. O sol da tarde a gente sabe que é um sol mais quente, então esse cliente ele tende a ter um quarto mais quente. Então no verão, por exemplo, esse quarto ele vai ser extremamente desconfortável. Se esse quarto está numa fachada que não pega sol à tarde, mas pega sol a manhã toda, no verão esse quarto tende a ficar mais fresco à noite. Entende? Além disso, esse é só um exemplo assim, básico. Esse cliente ele vai economizar com ar-condicionado, esse cliente ele vai economizar com climatizador, esse cliente ele vai economizar com isso, eliminando esses elementos, ele vai economizar energia elétrica, ele vai economizar também se desgastar com a saúde dele. Por quê? Porque ele não vai ter problemas respiratórios, ele não vai superdimensionar o ar-condicionado para deixar o quarto mega gelado. Então é isso. Nos próximos vídeos a gente vai destrinchar melhor esse cliente, tá bom? Um beijo, até a próxima.